antes de se pensar num arcabouço fiscal e antes de se nortear e ancorar as expectativas sobre a sustentação dos gastos públicos, a toque de caixa e verborragia tenta-se levar à meta. Me parece que a notícia é o fato de que Roberto Campos Neto estaria de acordo, me parece também por ceder o anel para não perder os dedos, diante dessa revisão altista da meta da inflação, porque esta evidência nós não tínhamos, e a apuração da Bloomberg sugere isso. Até dia 16 tem muita água para rolar debaixo da ponte. Qual que é a tua leitura disso tudo, hein, Tatô? Bem-vindo ao Expresso. Bom dia a todos, bom dia, professor Alexandre. Léo, acho que a maneira como é feito, né, impacta muito. Realmente, como o professor falou, a impressão que dá agora é realmente que existe uma pressão política. Se não tivesse tido todo esse atrito que a gente teve recentemente, né, do Banco Central, da parte do presidente Lula com o Banco Central, e fosse colocado à mesa, olha pessoal, acho que é interessante nós sentarmos para discutir um afrouxo um pouco nas metas de inflação, vamos sentar, debater, ver se faz sentido, aí não teria todo esse impacto, porque qual que é a impressão que passa? Justamente existe uma pressão política e de uma certa maneira, olha lá, tá vendo o Lula, tá tentando interferir e tá conseguindo, né? Que mais ele pode impactar? Onde mais ele vai fazer isso? Porque se ele consegue levar essa, o que ele vai falar? O Lula, que já ele é um político que gosta de atrito. O Lula ele gosta de inimigo, ele sempre tem que ter um inimigo. O Lula sozinho não existe. É o Bolsonaro, depois é o Banco Central agora, ele tem que ter um inimigo, ele vai estar sempre batendo em alguém. E se ele conseguir chegar onde ele quer dessa maneira, o que ele vai fazer? Continuar fazendo. Sempre que precisar alguma coisa que ele vai tentar forçar, goela abaixo, arrumando atrito, e daí vão fazer. Então isso pega muito mal. A discussão em si, sinceramente, eu acho até válida. Pois é, e aí o que você está dizendo, em outras palavras, é algo que é muito comum e unânime na literatura política, no sentido de que um personagem político também deve buscar, para sua sustentação, inclusive de capital, pontos para os quais ele possa chamar a atenção via alguma contraposição. Então, se você ergue algum personagem que se põe contra você e que o atrapalha na condução do governo. Qualquer presidente da República endossou isso. No caso de governo Bolsonaro, fica muito claro a figura que o Alexandre de Moraes preenchia nesse sentido. Exatamente. Bolsonaro atribuía vários insucessos e fracassos do seu governo, ou insucesso seria o termo, porque ele nunca usou a ideia de fracasso, mas atribuiu a não realização de algumas metas que ele gostaria de ter entregue à atuação abusiva de Alexandre de Moraes. E ergueu muito esta questão e esta dinâmica, em relação a qual politicamente ele se protegeu também. Guardadas as 1001 proporções, em alguma medida a RCN, depois dos atos do dia 8 de janeiro, daquela depredação, daquela invasão às 3 casas de poder lá em Brasília, depois disso, parece ser a RCN a figura que vai travando o andamento do país na visão de Lula, certo? Primeiro antes era o Bolsonaro, mesmo depois de eleito ele continuava batendo no Bolsonaro, depois era o mercado, né? A culpa é do mercado, não posso agradar o mercado. Agora a bola da vez é o Campos Neto. E é normal, porque o político, todo político, né? A gente vê esse tipo de atrito até com o Trump nos Estados Unidos, exatamente igual, ele querendo forçar o Fed a baixar os juros na marra. E é interessante porque político eles se elegem com promessas muitas vezes que eles não sabem que não vão cumprir. Só que a partir do momento que eles sabem que não vão cumprir, tem que achar o culpado. Olha, você não vai comer picanha ainda? Já era para estar comendo picanha, mas não está comendo porque o cara não baixa os juros. Ó quem tá. Você não come picanha por causa do Campos Neto. Essa é a mensagem que o Lula passa. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!